noite, que Deus abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa casa firme. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por me dar essa oportunidade, juntamente com a Jéssica e cada pessoa que está aqui, meu Deus, nesse trabalho. Meu Deus, eu oro, meu Pai, por cada um, meu Deus, que está em outra cidade, estado ou país, meu Deus, acompanhando esse trabalho. Meu Deus, eu acredito, meu Deus, em palavras que trazem luz às nossas trevas, revelações, discernimento, crescimento. Eu acredito em avanço, eu acredito, meu Pai, em rompimentos na mente. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, está nos direcionando a patamares maiores. E eu oro, meu Pai, para que cada um esteja, meu Deus, atento, aberto, meu Deus, e com os ouvidos limpos, meu Deus, à voz do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, limpar os ouvidos, meu Pai, que o Senhor possa trocar os corações, meu Deus, de pedra sendo trocados por coração de carne, meu Deus. Corações sedentos, abertos, meu Deus. Eu acredito, Senhor. Eu acredito, meu Pai, no que o Senhor está fazendo. Eu peço, meu Pai, que o Senhor nos direcione. Nos dê, meu Pai, um período na casa firme, meu Deus, do relacionamento, meu Pai, desse relacionamento profundo com o Senhor, nos dando, meu Pai, um conhecimento, uma intimidade, meu Deus, uma unção nova, um vinho novo sendo derramado, meu Deus, aqui hoje, e que possamos, meu Pai, ter um entendimento mais elevado daquilo que o Senhor quer e pode fazer, meu Deus. Eu abençoo a todos que estão aqui, aqueles que estão, meu Pai, pela transmissão acompanhando, que o Senhor toque nos corações e que possamos ter, meu Pai, mesmo em poucos minutos, mas minutos profundos, meu Deus, que venha gerar mudanças, que venha gerar, meu Deus, meu Pai, que venha gerar uma derrubada de escamas na visão, meu Deus. Eu creio. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. O meu coração determina a minha descendência. Hoje, nós falamos aqui sobre Manassés, um rei terrível. Um rei que fez coisas assim, obscenas, tristes. Que você fala, como uma pessoa pode ser tão ruim assim? Como uma pessoa ela pode ser tão drástica? De 8 a 80. Manassés, ele tinha o pai dele era Ezequias. Homem que teve tantas vitórias. E eu estudando, eu comecei a observar o que aconteceu. Como uma pessoa ela pode se perder tanto? Em um ponto da vida, o Senhor faz um teste conosco. Um dos pontos mais altos, mais marcantes, que nós lembramos do rei Ezequias. Quando eu falo do rei Ezequias, você lembra do quê? Você vai lembrar de uma pessoa que teve mais 15 anos de vida. É ou não é? Nós lembramos da vitória do rei Senaqueribe? Sim. Mas uma pessoa que teve mais 15 anos de vida, e naquele contexto, para mim, é mais impactante. Toda aquela situação que o rei Senaqueribe trouxe para Jerusalém, veio com uma situação de intimidação. Eu lembrei, quando a gente lê a história em 2 Crônicas 32, você lembra até um pouco da fortaleza de Jebus. Da maneira que o Senaqueribe ele intimidou o povo. Ele falava e falava que, olha as outras nações, o que seus deuses fizeram por eles. Ezequias está te enganando. Senaqueribe ele mandou até os oficiais falarem em hebraico para aqueles que estavam em cima das muralhas, para assustar o povo. No momento que Ezequias e Isaías orou, o Senhor mandou aquele anjo,
Livrou o povo, matou, fez e resolveu. Daquele momento em diante, nós puxamos ali a 2 Reis 20 e fala da doença do rei Ezequias. E a Bíblia mostra que, por este tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Repita comigo, você não vai sarar. Na versão NVI já fala, você vai morrer, certo? Você não vai sarar. Ezequias ficou doente, o profeta diz, põe as suas coisas em ordem, pois você vai, repita comigo, pois você vai morrer, não se recuperará. Eu preciso que você traga esse contexto nesse momento para você entender. Quando a gente vê muitos testemunhos e muitas histórias na Bíblia, no momento que aquela pessoa em específico ela recebe um decreto, a grande maioria se rasga, bota pano de saco, bota o rosto em terra, se humilha, é ou não é? A grande maioria faz isso, sempre é mesmo, rasga os cabelos. O que Ezequias fez? Ele se jogou no chão, ele rasgou suas vestes, ele botou pano de saco, ele tirou seus cabelos. A única coisa que ele pôde fazer, o que é? Ele só pôde virar o seu rosto para a parede. Ali já mostrava que ele já estava muito próximo da morte. Ali já mostrava que ele não ia se recuperar. Acabou. Ele só virou para o lado, e a Bíblia diz, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. A única força que ele teve é uma força de virar para a parede e orar, porque ali já estava no fim. Tanto que estava no fim, que Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central. Não é muito rápido essa volta? Quando a gente vê essa situação? Muitas vezes passa alguns dias, ou passa um dia, ou tal. Mas antes, porque parece que eles estavam na última. Era o último momento do rei Ezequias. Ezequias estava morrendo já. Ele orou, o profeta Isaías voltou e disse, volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, eu, Senhor, Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi suas lágrimas, eu vou curá-lo. E daqui 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu povo, ao meu servo Davi. Então Isaías disse, põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou, qual será o sinal de que o Senhor Deus vai curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Para fazer a sombra voltar 10 graus, para fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus, feita pelo rei Acás. Quando nós falamos de 3 dias, o que a gente lembra, gente?
Jesus, certo? Quando Deus fala que você morreu. Acabou. Se Deus falar que o decreto de morte vai acontecer, vai acontecer. É lei. Deus disse, você vai morrer. Acabou. Ali, eu enxergo como Deus trouxe o quê? Uma mensagem ali para ele. Daqui 3 dias e para todos nós, houve uma ressuscitação. Ali houve um milagre ali, muito grande. Ezequias já estava morto. E ali houve um decreto. Se ele falou, você vai morrer, acabou. Você vai morrer. Da mesma forma, quando a gente pega Abraão e Isaac, e antes de enfiar a faca, em Hebreus fala, no seu coração ele havia sacrificado, e Deus aceitou, sim ou não? E onde eu quero chegar para contextualizar, e você entender o meu ponto aqui. Por isso que a gente não pode perder, né, o ponto aqui. Ezequias estava no melhor momento da vida dele. Se eu pegar aqui, ó, se eu pego aqui, ó, no 2 Crônicas 32, 27 diz, repita comigo, Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos, os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para cereais, vinho, azeite, estrebarias para o gado, currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado, de muitos carneiros, pois Deus, repita comigo, pois Deus lhe deu muita. Não é pouca, senão estaria muito aqui. Para mim, riqueza já é riqueza. Mas o Senhor, Ele fez questão de colocar para nós, pois Deus lhe deu muitas, repita comigo, muitas riquezas. Aqui continua, foi Ezequias quem mandou tapar a saída em cima da fonte de Guion, cavar, e aquilo vai, tal. Ele foi curado. O relógio de Acais voltou, o sinal foi cumprido. Ele, no 3º dia, foi para o templo. E ele chamou a atenção dessa doença. Essa doença chamou a atenção um rei, que a Bíblia relata. O que a Bíblia fala aqui para a gente? Volta agora em 2 Reis 20. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a riqueza, toda a sua riqueza. Vamos ler junto essa parte, gente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza. Isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Repita comigo, não houve nada nos seus depósitos e em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. O rei Merodach-Baladã, ele ficou sabendo não da riqueza dele. Ele não ficou sabendo do seu ouro, da sua prata, das suas perfumarias, dos seus armazéns, do seu trigo, do seu azeite, do seu vinho. Ele ficou sabendo da sua doença. E aquilo ali lhe chamou a atenção, porque ele deve ter sabido, ou ficado sabendo da doença. Ele vai morrer. Ou ele já estava morto. Ou quando às vezes a fofoca chega, né? Já morreu. Acabou. Ou seja, já chegou e falou assim, vamos lá no enterro de Ezequias? Acabou. Nesse momento,
Eu gosto muito porque as palavras estão juntas. Segunda Crônicas 32 está falando a mesma coisa de uma maneira diferente, mais contextualizada do segundo Reis 20. Aí a gente vem para cá agora. Presta atenção, pessoal. Cadê aqui, ó? Foi Ezequias que mandou a saída de Guion. Aqui, ó. 2 Crônicas 32, 31. Quando as altas autoridades da Babilônia, as altas autoridades, não era só mensageiros, são autoridades. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram os mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre, repita comigo, sobre o milagre que havia acontecido, Deus não ajudou. Repita comigo, pois queria pô-lo à prova, a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Coloca essa mesma passagem na NVI para mim. Contudo, quando os governantes, as autoridades, os governantes, os mensageiros da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido, ali havia uma ressuscitação, ali ele foi ressuscitado. Que havia ocorrido, Deus deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Isaías perguntou no 15, o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu, viram tudo. Presta atenção onde estava o coração de Ezequias. É por isso que você vai ver o Senhor se irá. O Senhor se irá tanto com Ezequias. Porque ele pegou aquilo que era pequeno, miserável, as suas riquezas, os seus bens, as suas honras, os seus presentes, e colocou como seu tudo. Ele mostrou tudo. E não mostrou o que era principal na visão de Deus. Esse é o problema de muitas pessoas. O que eles viram? Eles viram tudo. Não vi nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Não vi nada. Vai chegar num tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros. Quem foi levado como prisioneiro? Manassés. Reinou 52 anos Manassés. Foi levado como prisioneiro com argola no nariz. Alguns dos seus próprios filhos serão levados, feitos eunucos para trabalhar no palácio. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. O que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando da próxima geração. O que está? O meu coração determina a minha descendência. O que você está hoje colocando como grande no seu coração e apresentando essas coisas que são pequenas aos olhos de Deus, tão pequena que Deus fala aqui, ó. Ainda ele fala, ó. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente, na 2 Crônicas 32, 24. Então orou a Deus, o Senhor Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias não se importava com a próxima geração. Ezequias só se importava com ele, e o momento que saiu foi o momento mais importante da vida dele.
o momento que ele tinha nascido de novo, o momento que ele tinha sido ressuscitado, curado, no momento que ele tinha maior número de riquezas, bens, honras, vitórias, ele não agradeceu e não contou o maior feito do nascer, do viver, do começar uma nova história. Ele teve uma segunda chance para fazer algo diferente. Ele podia ter consertado toda a próxima geração. Ele não poderia ter dado aquela bomba que foi Manassés. Quando ele teve a oportunidade de exaltar e glorificar o nome de Deus, ele quis abrir os seus armazéns e mostrar aquilo que não era importante para Deus. Muitos de nós estamos buscando aquilo que Deus não se importa. Deus não se importa com a sua riqueza, não se importa com os seus armazéns, não se importa com os seus carros de guerra, não se importa com os seus sapatos de marca. Deus não se importa com o seu ouro, sua prata, suas perfumarias. Deus não se importa com o seu trigo, o seu azeite, o seu vinho. Deus se importa com aquilo que está no seu coração. Ele pôs à prova, e não foi a prova da riqueza, mas a prova de uma pessoa que nasceu de novo. Se quando nós não nascermos de novo e tivermos uma oportunidade de nascer de novo, porque ali ele nasceu de novo, é ou não é? Sim. Eu vejo assim. Ele morreu. Ezequias morreu. Se Deus falou morreu, ele morreu. Bispo, ele estava ainda a ponto de falar. Você acha mesmo? Talvez foi a última oração que ele fez ali. Podia parecer, mas no decreto já era a morte. O funeral já tinha acontecido. Tanto que não dava nem tempo, talvez, de Isaías andar mais. Talvez se ele chegasse na esquina também não durava. Foi na hora. No momento que nós nascemos de novo, temos a consciência do que é importante para Deus. E quando Deus nos coloca à prova, nós queremos mostrar um orgulho e apresentar coisas que não é importante para Deus. Ao invés de Ezequias ter parado e falado, vocês vieram por uma doença, e eu vou testemunhar um Deus que cura. Vocês vieram por uma pessoa que já era um defunto, mas eu vou mostrar para vocês que o meu Deus me ressuscitou, me curou. Ali sim, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas Ezequias era tão preocupado com as suas coisas, com a sua vida, com os seus bens, com a sua honra. Por quê? Porque o Senhor mostrou. Porque ele ficou orgulhoso. Como o orgulho pode trazer tanta maldição para uma pessoa? Porque o orgulho vem de uma visão que você conquistou alguma coisa. Você tem alguma coisa. Você recebeu alguma coisa porque foi por seus méritos. Nabucodonosor, depois de 12 meses, estava no seu palácio, andando pelo seu palácio e admirando aquilo que ele conquistou. Até começar a comer grama, nascer unha e nascer pelo por todo o seu corpo. Porque ele era orgulhoso. Porque ele achou que foi ele que tinha conquistado. Porque ele achou que aquilo que ele via era importante. O que nós vemos não é importante. O que temos dentro da nossa casa, na nossa garagem, na nossa conta bancária, no nosso guarda-roupa, não é importante. Mas a nova vida que Deus te deu é importante.
Deus, Ele te tirou dos mortos. Deus, Ele te deu uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criação. Eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo e você é uma nova criação. E que Deus quer que você conte as boas novas, porque você sabe que isso não preenche. Riqueza não preenche, honra não preenche. Mas o que está no nosso coração, do reconhecer que eu recebi uma nova vida, isso sim preenche. Em alguns estudos mostram que quando Ezequias ele recebeu o decreto, ele tinha por volta de 39 anos. Ele estava no auge da vida dele. Quando a gente está com 30 anos, você está no auge da sua vida. No auge da vida dele, com riqueza, o que ele não precisava de mais? É o caso do jovem rico. Era jovem, era rico, tinha fé, uma religião, melhor dizendo, né? Mas aquilo não lhe deu vida eterna. Então nós precisamos ter essa consciência. O que você está pregando quando as pessoas vêm até você, não por causa dos seus bens ou sua riqueza, mas por causa que ouviu falar que Deus fez um milagre na sua vida? Quando você recebe mensageiros, autoridades, governantes, o que você está pregando na sua casa? Será que quando alguém chega na sua casa, você está apresentando a sua garagem? Você está apresentando a sua conta bancária ou suas fotos das suas viagens por todo mundo? Porque é por causa de muitas coisas como essa, a sua vida não está deslanchando como deveria deslanchar. Porque aqui Deus se irou para uma pessoa que ela não enxergou qual foi o maior dádiva que ela recebeu. O maior presente que ela recebeu. Ela teve uma ressuscitação, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. E você sabe que para mim é muito interessante? Ele fez o relógio de acaso voltar. Deus retroagiu o tempo. Mostra Deus restituindo coisas. Deus ele tendo o poder de um tempo que foi perdido. Foi uma prova que Deus pode restituir o tempo que foi perdido. O que você não fez nos 40 anos, você pode fazer em 15, porque não é a quantidade de anos que você tem, mas o que você faz com os poucos anos que você recebe. Não é os 40 que você fez e acha que conquistou e acha que conseguiu, mas é que os seus próximos 15 anos, podendo fazer muito mais do que você fez nos seus últimos 40. Será que nós estamos fazendo diferente? Porque presta atenção, o que você vive hoje é uma gota perto do oceano da vida eterna. Isso não é nada. Você está buscando coisas que você não precisa, para você bater no peito e apresentar para pessoas que você nem gosta, vivendo uma vida vazia, achando que o que é mais importante é você ter uma restauração no seu financeiro, sabendo que Deus quer restaurar uma vida que foi perdida. Ele quer que você nasça de novo e tenha um encontro com Deus. Ele quer sim que você reconheça que você recebeu a vida eterna. Que Deus ele restituiu o tempo e nesses próximos, Deus podia ter falado, Ezequias, eu te dou mais 50 anos. Ezequias, eu te dou mais 40 anos, eu te dou mais 30 anos. Deus ele deu 15 anos para ele. Para mostrar para ele, você pode fazer muito mais nesses próximos 15 anos. Apresente às pessoas o que Deus fez por você. Você tem 15 anos para testemunhar uma ressuscitação de um nascimento. Você nasceu de novo. Eu não estou mais nas mãos do diabo.
eu nasci de novo. Você tem 15 anos para pregar e você esteve morto, mas agora está vivo. Você morreu, você esteve morto, mas agora você está vivo. E você tem mais 15 anos para mostrar a Ezequias. A vida com Deus é uma vida que não é medida pelo tempo, mas é pelas experiências que eu tenho em Deus. Deus, ele não fala de tempo. Nós ficamos ligados muito ao tempo. Presta atenção, pessoal, por favor, às vezes a gente fica distraído com besteira. A bispa falou do funeral do Davizinho, do bebezinho de 5 dias. E eu ainda falei um pouco no enterro, né? Quando eu fiquei sabendo que essa mãe, ela foi firme, e ela bateu o pé, eu vou ter esse menino, todos falando, você é uma irresponsável, como você vai trazer o menino desse jeito ao mundo? O que você vai fazer com esse feto? Tratando aquele milagre de qualquer maneira. Ela bateu o pé, ela deu direito à vida, ela teve esse menino. Do primeiro dia, ou melhor, antes dele nascer, eu já ouvia falar desse Davi. Esse menino pregou em 5 dias mais do que pessoas não pregam em 5 vidas. Porque desde o primeiro dia eu vejo o milagre de uma pessoa, de uma criança que nasceu para se tornar um testemunho para todos nós. De alguém que nasceu sem metade do crânio todo aberto, o cérebro exposto, mas gordo, forte. Falaram que ele não ia durar o primeiro dia, foi para o segundo. No segundo dia já falaram que ele é um milagre, no terceiro falaram que nunca tinha visto isso. Ele segurava a mão, diz que ele segurou a mão da enfermeira, o dedo da enfermeira e não largava o dedo dela. Tirou a sonda do nariz e ninguém botava nele de novo. Forte, só engordava. E eu só ouvi falar de coisa boa do início ao fim desse menino. Eu falei para a gente, eu preciso conhecer esse Davi, que está trazendo um alvoroço em todo o hospital, que está mudando toda a história da medicina. Chegou no 4º dia, ninguém mais entendia como ele está vivo. E ele só engordava. E todo mundo só falava. Trouxe divisão no hospital, porque médicos que não eram médicos, que simplesmente eram somente pessoas que falam que querem a vida, mas não querem, questionando, passava lá, olhando de uma maneira, fazendo comentários, mas outros médicos batendo palma, pregando, testemunhando o exemplo dessa mãe e a força desse menino. E onde eu quero chegar? No enterro eu falei. Eu quero que você preste muita atenção. Se alguém estiver distraído do lado, fala para essa pessoa, não se distraia. O enterro de um bebê é muito impactante, muito mais impactante do que um enterro de uma pessoa idosa. É ou não é? Porque a gente quer calcular os anos que essa criança podia ter vivido. Mas a gente não tem a cabeça de Deus para calcular que não é os anos, mas é o propósito que você cumpre nessa terra. Essa criança em 5 dias, ela cumpriu o propósito da vida dela, ela nasceu para isso. E nunca nós vamos nos esquecer o que ele viveu, e o que aquela mãe, o que aquele pai teve, o que aquela mãe viveu, e o que aquele pai viveu. E a força que ele teve, e o milagre que ele se tornou em 5 dias. Ficou 5 dias. Um milagre do início ao fim, do nascimento.
Porque nós queremos calcular, não, a pessoa, ela para viver bem, ela tem que viver 30, ela tem que viver 50, ela tem que viver 80, ela tem que viver 100 anos, no mínimo ela precisa viver 100 anos, 90 anos, para ter uma vida boa. E não entende que o nascimento vem quando você conhece a Cristo. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor falou o quê? Este é o primeiro dia, é ou não é? Este é o primeiro dia, vai contar a partir de agora, do tempo que você não é mais escravo. É os anos de fé que é contado, e não é os anos de vida. Davi, em 5 dias, cumpriu o seu propósito da vida. Não é quantos anos e quantos dias você vai viver, mas qual é o propósito que você vai cumprir nesta terra. Ezequias tinha um propósito nesta terra. Ele precisava entregar uma geração melhor, ele precisava testemunhar um feito milagroso que Deus fez na vida dele. E ali ele falhou. Se arrependeu, Deus, ele se humilhou, Deus ele não fez no reinado dele, mas ele fez no próximo. Os filhos foram levados, uma miséria, situações, o próprio Manassés queimou os próprios filhos. Foi uma desgraça. Tudo no momento que Deus deixou, o Senhor falou, o Deus deixou para testar o que estava no seu coração. Quando você estuda e medita na palavra de Deus, você vê que tudo, né, e a Bíblia diz, tudo está no coração. Guarde seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. Foi o que aconteceu com esse rei. Quando você ali medita, né, na história de Abraão, ali no início, Deus não queria Isaac, mas queria o coração de Abraão. Né, testou ele. Vamos ver aonde está o coração. E Abraão fez conforme o Senhor tinha planejado. Abraão tinha o sonho de ter um filho com a Sara. Ele foi abençoado com Isaac e Deus pediu justamente aquele milagre. Eu quero o teu milagre, Abraão. E ele, sem questionar, sem perguntar, eu e o menino nós vamos adorar e logo nós vamos voltar. Ele agiu a fé dele. Deus não queria Isaac, queria Abraão. Como vemos também Davi, né? Quando Davi soube da morte de Saul e Jonatas, o que aconteceu? Ele ficou feliz, ele vibrou, ele chorou. E ele honrou a morte dos dois. Revelou o coração deles. Também temos a história de José. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, trabalhou como escravo, mas quando ele estava num dia ali, já governando, e ele viu os seus irmãos diante dele, ele se vingou? Não. Ali foi revelado o coração de José. Então, na Bíblia, nas histórias, nós vamos encontrar corações, porque Deus quer o nosso coração. Ele não precisa do nosso dinheiro, das nossas riquezas, mas Ele testa o nosso coração. Se estamos dispostos, né, a obedecer ou não, e tudo é uma questão de fé. Será que eu estou disposto, né? Quando Deus, não é só comigo, mas com todos que estão aqui, e tudo que Deus nos pede é desafiador, não é mesmo? Você falou, oh, Senhor, agora que eu consegui. E nós temos que fazer o quê? Estar com o coração aberto. Está aqui, Senhor. Vou fazer, vou obedecer. É como aconteceu na pandemia, né? Tudo que estava acontecendo, veio um mover. Quem entrou no mover nadou de braçada. Porque Deus queria o quê? Testar os corações. É o que está acontecendo agora nesse novo mover.
Deus está revelando corações. Deus está escancarando corações abertos, prontos para obedecer. E Deus ama um coração obediente. Deus ama um coração entregue, aberto. E eu tenho certeza que assim como voltou em grande medida para Abraão, para Davi, para José, entre tantos outros, vai voltar em grande medida para todos nós, para aquele que abriu o coração. Porque Deus, foi muito incrível o que Ele fez com esse rei. Ele operou, Ele fez, mas esse rei não testemunhou. Que é um ponto também que muitas pessoas dentro da igreja precisam vencer. Tem pessoas que Deus opera milagres, abre portas, elas não testemunham. Sabe por quê? Medo da câmera. Você acredita? Tem pessoas que elas vivem milagres, são abençoadas, portas estão sendo abertas, mas elas não têm o ato do quê? De agradecer. Não, pastora, mas quando eu recebo uma bênção, eu agradeço o Senhor. E você não compartilha com os seus irmãos para que os seus irmãos se edifiquem com o que Deus fez na sua vida? Esse rei, ele não testemunhou o milagre que Deus operou na vida dele. Então, quando Isaías pergunta, coloca aquele versículo quando Isaías pergunta se ele tinha, você mostrou tudo? Sim, tudo. Ele acreditou que o tudo estava lá. Isaías perguntou, o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu, viram tudo. Esse era o tudo. Esse era o tudo dele. Era o tudo dele. Viram tudo. Viram tudo. Não houve nada. Do quê? Dos depósitos que eu não lhes mostrasse. Ele estava apegado a coisas materiais. Os nossos maiores milagres são os milagres espirituais. São as nossas maiores conquistas. São as nossas maiores conquistas. Quando você está passando por algo tão difícil e complicado, emocionalmente, até mesmo às vezes fisicamente, e o Senhor é poderoso, vai lá, opera, age, esses são os maiores milagres. O maior milagre desse rei foi a vida que Deus devolveu para ele. E ele se esqueceu disso. Nós não podemos nos esquecer do que Deus fez e tem feito na nossa vida. E todos os dias temos que testemunhar, temos que agradecer. Semana passada, nesse horário, eu comecei a assistir o culto e dormi no sofá do hospital. É bom saber. Eu dormi, estava tão cansada. Dormi num sofá e do lado meu filho internado numa cama. Mas eu estava lá. Senhor, o Senhor vai nos tirar daqui. Tem coisas que a gente não espera, não planeja. Mas quando chega, é a boca no pó e orar a Deus. Senhor, dá vitória. Senhor, muda. É como eu estava conversando com a pessoa. Nada é simples. Sabe? Quando você vai parar no hospital. Ah, não, isso aqui é uma cirurgia simples. Nada é simples sem a mão de Deus. Sem o cuidado de Deus. Deus tem que participar. Deus tem que participar. E é interessante, quando eu saí com o João, ele saiu andando. Porque eu falei, meu Deus, ele está entrando andando, mas ele vai sair andando. Ele saiu andando. Aí você fala assim, nossa, pastora, mas é uma cirurgia simples. Não é simples. Não é simples. Quando você lida
com vidas, com anestesia, tem que entubar, tem que cortar, tem que dar... Não é simples. Não é simples. E hoje, louvado seja Deus, estou aqui, estou testemunhando. Nós entramos e nós saímos. Os inimigos, eles vão vir de todos os lados, lugares, mas nós não podemos deixar de confiar em Deus, que foi algo que a bispa disse muito para mim, minha filha. Deus sabe de todas as coisas. Né? E às vezes você fala, nossa, meu Deus, mas eu não queria passar por isso. Deus sabe de todas as coisas. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, Deus sabe de todas as coisas. E essa situação me fortaleceu ainda mais a nossa família, fortaleceu ainda mais a fé do João. Porque criança, né, quando passa por, nossa, meu Deus, fortalece a fé. Então, se você, às vezes Deus já fez tanto na sua vida, uma cura, um milagre, uma restauração, uma porta aberta, uma vitória. Pastora, nossa, mas é um testemunho tão pequenininho, tão curto. E é exatamente isso que alguém às vezes está precisando ouvir. Às vezes é isso que uma pessoa está precisando ouvir. Talvez a mesma situação que Deus te curou, que Deus te restaurou, é a mesma situação que teu irmão está passando. E precisa ouvir. Mas tem pessoas que são o quê? Como esse rei, egoístas. Não vou guardar para mim, não, vou guardar aqui. Não, Senhor, amém, Deus fez na minha vida, amém. Não faça isso. Testemunhe cada milagre que o Senhor tem proporcionado, tem feito na sua vida. Cada conquista que você tem alcançado, testemunhe. Porque quando você testemunha, você está salvando vidas, você está louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A história desse rei, por que Deus ficou irado com ele? Por quê? Porque ele não contou o milagre, ele não contou nada sobre o milagre que Deus tinha operado, não foi? Deus se irou. Rapaz, você estava... Eu decretei que você ia morrer. Já pensou se Deus dele falou assim, você vai morrer domingo? Como você ficaria? Você ia ficar como ele, né? Senhor, tem misericórdia, Jesus Cristo. Você ia clamar. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus ouviu a oração dele, foi lá e deu a vida novamente para ele. E ele ficou preso no quê? Nos bens, nas coisas materiais. Ele viveu situações, Deus corrigiu ele se humilhou, o Senhor perdoou, mas as escolhas que ele fez, os filhos dele, né, tiveram, influenciou na descendência dele. Que Manassés foi um rei assim, terrível, por conta da escolha do quê? Daquele pai. O tanto de pessoas que têm testemunhado. Sabe o trabalho de sexta-feira que a bispa fez, aquela oração de libertação? Dos nossos antepassados e, sabe? Tem pessoas que até hoje estão testemunhando. Algumas passaram mal, umas que falaram, não praticaram algumas questões, mas quando falaram sentiram peso. Por quê? Porque estava lá. Alguém cometeu. É o que aconteceu com essa descendência. A palavra de Deus, ela se cumpre em cada ponto, em cada vírgula. O que o homem plantar, ele, na morte, em vida. Ezequias morreu, mas a sua descendência continuou. E foi bênção? Foram bem-sucedidos? Vitoriosos? Não. Então, o meu coração determina o quê? A minha descendência. O meu coração determina
toda a minha futura geração, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos. Eu tenho certeza que todos vocês querem construir, querem deixar um legado de bênção e não de maldição. Ezequias, ele deixou um legado de maldição, e entre outros. Mas na Bíblia também encontramos homens que deixaram um legado de bênçãos. Então, que você entenda esta palavra e que você abra o seu coração e decida: eu vou deixar um legado de bênçãos. Toda vez que o Senhor colocar algo no meu coração, ainda que eu não entenda, seja meio confuso, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, porque Deus está revelando corações. Tem um mover acontecendo. E pessoas que estão abrindo o coração com o pouco que tem, ou até com o muito que tem. Deus vai honrar poderosamente, e todos verão a glória de Deus. E lembre-se disso, não seja egoísta. Testemunhe cada vitória que o Senhor tem te dado. Testemunhe, porque o seu testemunho ajuda tantas pessoas. Tem dia que você está precisando tanto de uma palavra, né? Você vai lá, coloca no canal, você escuta um testemunho. Nossa, meu Deus, o Senhor fez na vida dessa pessoa, o Senhor pode fazer na minha. Tem um testemunho, não sei se vocês chegaram a ouvir, mas a gente recebeu um testemunho de uma moça. Eu achei tão bonito, de uma simplicidade, mas de uma profundidade. Ela mandou um áudio, acho que foi do Disque Vida, ela testemunhou assim: Bispa, eu tinha um sonho, eu adoro galinha, e eu tinha um sonho das minhas galinhas terem pintinhos. Bispa, eu tinha um sonho, eu queria muito que ela tivesse ali os pintinhos, que ela chocasse. Mas, bispa, eu usei a fé. Eu ia lá no galinheiro e eu profetizava que ela ia ter pintinhos, mas aí, bispa, ela começava a matar os pintinhos, ela não queria ser mãe. Mas eu profetizava, bispa, Bispa, a senhora não acredita? Ela está apaixonada pelos pintinhos agora. E ela cuida, olha, ela mandou um vídeo da galinha cuidando dos pintinhos. Era o sonho dela. Isso não mexe com a gente? É o sonho dela, ela queria que o bichinho cuidasse lá, e Deus realizou, porque ela creu e profetizou. Imagina então, o que será se essa mulher ela teve fé para profetizar na vida da galinha e aconteceu? Será que a gente não está tendo essa fé, não? Não vou profetizar, não vou declarar, porque isso é impossível, não vai acontecer. Acontece. E o testemunho dela eu não esqueço. Sempre que eu lembro o testemunho dela, eu me edifico, eu falo: ela teve fé, ela queria, o sonho dela, e Deus realizou o sonho dela, da galinha ter pintinho e cuidar dos pintinhos. Oh, meu Deus, o Senhor é tão poderoso para fazer. O Senhor é Deus do pouco e do... Deus é Deus do pouco e Deus do muito. Ele realiza qualquer sonho. Basta você pedir, basta você crer, e você precisa testemunhar. Se nós estamos reunidos aqui hoje ouvindo essa palavra, é fruto de um testemunho. Então, o testemunho, ele pode alcançar tantas pessoas, ele pode mudar a vida de muitas pessoas que estão passando talvez pelo mesmo problema que você passou, e você ser um canal, um instrumento nas mãos de Deus. Então, reflita sobre essa palavra e tenha o coração certo, um coração
que agrada ao Senhor, que obedece o Senhor e deixe um legado de bênçãos para os seus descendentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Quando nós lemos a história do Gadareno, e quando o Senhor, Ele curou, e Ele estava, quando todo o pôr-sol chegou, e Ele estava já, depois de toda aquela situação, assentado do lado de Jesus, e a Bíblia diz que Ele estava com juízo, estava já em juízo, estava já em bom juízo. O modo dele agradecer, ele queria seguir Jesus. E Jesus disse, não, você vai voltar para sua casa, você vai testemunhar. E depois ele foi e pregou em Decápolis. Era um conjunto de 10 cidades. Nós agradecemos ao Senhor quando nós testemunhamos a vida nova que nós temos. O Gadareno, ele tinha recebido a vida de volta. É ou não é? Virou um seguidor, um evangelista. Pregou na sua casa, evangelizou a sua casa, evangelizou em 10 cidades, Decápolis. A oportunidade que Ezequias tinha de levar aquela mensagem de vida nova, de cura, a um rei que se interessou, o rei da Babilônia, ele se interessou por aquilo. Ele mandou ali uma carta e um presente, era a oportunidade dele pregar. Talvez ele poderia ter convertido ali, aquele cara, o rei da Babilônia. Ele tinha uma oportunidade de converter e levar uma mensagem do milagre que Deus tinha feito na vida dele. E era o maior milagre. Aquilo realmente chamou a atenção do rei da Babilônia. A gente não vê outra passagem na Bíblia falando disso. De um rei se interessando tanto por aquilo. Porque ele não se interessou pela doença, ele se interessou pela cura dele. É ou não é? Depois ele estava aqui, ó, a Bíblia diz, ó. Por esse tempo, ele soube que o rei Ezequias havia estado doente. Nós passamos uma vida morto e doente. E as pessoas estão sempre procurando alguma coisa, é ou não é? Sim. Todo mundo procura alguma coisa, o mundo está procurando. A questão é que aonde você procura determina o seu destino. Aonde você está procurando? O mundo está procurando também, o mundo procura alegria. Alegria no casamento em várias mulheres. O mundo procura alegria em bebida, em cigarro. O mundo procura alegria em compras, em guarda-roupa, em garagens, em coisas. O mundo sempre está procurando alguma coisa. O rei se interessou, ele procurava algo. Mas você sabe o que Ezequias mostrou? O que ele já tinha. Vocês estão entendendo? Ezequias mostrou o que ele já tinha. O rei da Babilônia também tinha riqueza, tinha prata, ele também tinha. Ele era rei, ele era rico. Mas Ezequias era para mostrar algo que ele não tinha. Será que nós estamos mostrando algo que o mundo não tem? Porque o mundo está sedento por uma água. E eles bebem água, o mundo bebe água, mas não sacia a sede. O samaritano bebia água, mas não saciava a sede. O mundo está procurando um pão, mas que também não alimenta. O mundo entra em várias portas, mas também não é a porta certa. O mundo procura várias vidas, mas também não é a vida certa. O mundo procura vários atalhos, mas nunca é o caminho. O mundo está procurando algo. Ezequias, ele tinha a oportunidade de apresentar aquele que ressuscita os mortos. Aquele que ressuscita. Você tem a oportunidade de não mostrar mais o que o mundo já tem.
Você não precisa mostrar a sua garagem, mostrar algo que você conquistou. Porque quando Ezequias mostrou aquilo que ele conquistou, Deus se irou. Porque aquilo não foi ele que conquistou. Deus, ele nos empresta para a gente usar para a glória dele, para o reino dele. Agora o rei da Babilônia estava procurando algo que ele já não possuía, que ele nunca tinha visto e que para ele talvez nunca fosse possível acontecer. Para o mundo parece que é impossível você ter paz em meio à guerra. Para o mundo é impossível você ter cura em meios à doença. Para o mundo é impossível você ter paciência em um mundo inquieto. E nós temos tudo. O mundo quer que o Senhor quer que você apresente o que o mundo precisa ouvir. De um Jesus que cura, que dá paz, que dá alegria, que dá força, que dá vida. O mundo precisa que você pregue isso. O gadareno, ele pregou aquilo que até então ninguém achou que era possível. Um endemoniado ser um seguidor de Jesus. Nós éramos um povo endemoniado. Um povo tomado. É ou não é? Ou tem alguém que não era aqui? Porque hoje você tem Espírito de Deus, ou você tem o diabo, não tem duas coisas. Não, bispo, não era tão assim, não, você era. E por você achar que você não é, você era mais ainda. Porque você era um endemoniado cego. Aí ficava pior. Que o pior é aquele que não vê. É o cego que não quer ver. E o Senhor joga a luz nas nossas trevas. E Ele quer que a gente veja. O quinto encontro dos jovens diamantes, a gravação do álbum é: traga a luz às nossas trevas. Luz às nossas trevas. Porque a luz é a nova vida. Quando você pode ver, você vive um novo tempo. Você pode consertar. Você pode subir de nível. A pior coisa é quando a gente acha que o mundo precisa ver nossos armazéns. O mundo não precisa disso. Os maiores bilionários são satanistas. É ou não é? Está achando que o mundo precisa disso? Deus quer te mostrar algo que o mundo não tem. Ezequias tinha recebido algo que o rei da Babilônia não tinha. Você tem que pregar algo, e por isso que Deus se irou. O agradecer, o Senhor falou aqui para ele em 2 Crônicas, por ele não ter agradecido. O agradecer é testemunhar. Nós temos que testemunhar. Testemunhe. Testemunhe. Testemunhe a vida nova que você recebeu. Pregue, fale, louve, mostre ao Senhor algo que o mundo não tem. Mostre aonde o mundo deve procurar. O mundo precisa procurar no lugar certo, porque todo mundo procura algo. Você procura algo, o mundo procura algo. A diferença é que nós já encontramos. E o mundo ainda não encontrou. E o que o Senhor quer é uma geração salva. O Senhor quer que a gente consiga salvar mais uma alma. Salve mais uma alma. Pregue para mais uma pessoa. Leve o testemunho para mais uma vida. Porque essa é a missão da nossa vida. O Davizinho, de 5 dias de vida, ele pregou. Ele pregou e ele viveu intensamente. O Davizinho, ele não se vitimizava. Ele não dizia que ele não tinha crânio, ou não tinha problema, ou só ia viver 5 dias. Ele simplesmente viveu. Viva.
E a única vida que existe é a vida de Cristo. Viva, sem contar os seus dias. Simplesmente viva. Recentemente eu falava com uma pessoa, e essa pessoa já tem mais idade, e ela, com dificuldade muitas vezes de assumir a sua fé. E eu falei, quantos dias, ela já é mais, essa pessoa já é mais velha já. Eu falei, você está perdendo tempo, quanto tempo você acha que você tem? Eu tenho muitos anos. Não, você só tem 24 horas. Como eu também tenho essas mesmas 24 horas. E eu faço essa pergunta de novo para você, eu falei para ela. Quantos dias você tem? Ela falou, só tenho hoje. Pronto. Agora sim está começando a mudar. Porque a gente só tem hoje. Quando você só tem hoje, você vai dar tudo hoje. Você vai fazer tudo hoje. Você vai entregar tudo hoje. Você vai renunciar tudo. Você vai adorar com todas as suas forças. Você vai ler o maior número de versículos. Você vai orar. Você não vai se apressar para sair da presença de Deus. Porque eu não tenho pressa. Acabou a pressa. Acabou a pressa. Sabe quando Ezequias parou de ter pressa? Quando só mexia o pescoço. Você quer acabar nesse ponto? De só mexer o pescoço? Porque a única forma de Ezequias ele ter se humilhado não foi ajoelhando, rasgando suas vestes, botando a boca no pó, rasgando seus cabelos. Ele só pôde virar a cabeça para a parede. Será que a gente precisa chegar no ponto de só a nossa cabeça virar? Para o Senhor Ele nos restaurar uma vida que já está decretada? Não. Ele era consciente. Ele era consciente. O filho pródigo, quando ele fez tudo, pegou toda a sua herança, se esbanjou no mundo, foi para uma nação. A Bíblia diz outro país, uma nação. Gastou dinheiro, fez tudo o que queria. Mas quando bateu a fome no mundo, ele teve fome. Mas a Bíblia diz que ninguém dava nada. Ele estava vivo ou estava morto? Estava vivo, certo? Mas o que o pai disse? Ele estava morto, agora está vivo. Você entendeu? Está entendendo ou não? Você está fora, você está morto. Você está de volta em casa, você está vivo. Esse é o ponto. Se você não está vendo, não está na casa do Pai, servindo ao Pai, sentado à mesa do Pai, comendo do banquete do Pai, vestindo as vestes do Pai, você está morto. Pode ter certeza, parece que você está vivo, mas você está com fome, perdido, e num lugar que não é sua casa, não é nenhuma nação que é sua casa. Não faz parte, você não está nem numa nação. Mas ele estava vivo. Não, ele estava morto. Ezequias tinha consciência, mas ele estava morto. É ou não é? Se ele tinha tanto, se ele tinha acabado de receber aquela vitória de Senaqueribe, tanto bens, tanta riqueza, o que adiantava? O que adiantava? Ele estava muito rico. Vinho, azeite, trigo, ouro, prata, perfumarias, todos os armazéns, construindo cidades, mas só mexia a cabeça, porque ele estava morto. A Bíblia diz, ele estava orgulhoso. Mas nada melhor do que Deus só fazer você mexer a cabeça para você perder um orgulho. É ou não é? E essa pessoa ainda eu conversava com essa pessoa. Ela falava, bispo, está tudo travado, não vendo nada. Não faz nada, eu estou há tantos meses, quase sei quantos meses, um monte de mês, cheio de dívida. E eu falei, obrigado, meu Deus, para ela. Eu falei, obrigado por estar tantos meses sem vender. Obrigado por você estar tanto cheio de dívida. Porque somente assim você está aqui hoje. E ela falou, encheu o olho de lágrima e falou a verdade. Deus está ressuscitando muitas pessoas que estavam com decretos de morte, até morto. O filho estava vivo, mas estava morto. Ezequias, morto. Porque
3 dias. No terceiro dia, ele pôde voltar ao templo, adorar. Terceiro dia, ele adorou. Terceiro dia. Então, hoje é o seu terceiro dia. Ressuscite. Entregue esses últimos 15 anos, faça valer a pena o que o Senhor está fazendo. Esses 15 anos valeu mais do que toda a vida dele. Porque não é o tempo, é o que eu faço com o meu tempo, é o propósito da minha vida. Porque o Senhor mostrou que ele não está ligado ao tempo. Ele retrocedeu o relógio de Acás. Ali é para mostrar, é o que você faz com o seu tempo, o que vai determinar o seu legado. O legado dele foi Manassés, e a gente sabe o final da história. O meu coração determina a minha descendência. Na hora que eu estava lá nos jovens, ainda eu falei isso aqui. Essa é a mensagem. O meu coração. Por quê? O Senhor, ele deixou Ezequias para pô-lo à prova, para saber o que estava no seu coração. Ele deixou. Sabe naquele momento que o seu espírito se silencia? Sabe quando Abraão estava levando Isaac a Moriá e se silenciou, não falou nada? O que vai acontecer? Voltou a falar só na hora da faca, é ou não é? Não tinha falado mais nada. O que vai acontecer? O Senhor põe à prova, gente. O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer? O Senhor às vezes está ficando em silêncio com você, para te falar o que vai acontecer, para te pôr à prova. Deus já te botou pessoas para você mostrar essa vida nova. Tenha atos que demonstrem o seu arrependimento. Essa vida nova que você recebeu. A sua linguagem nova. Os seus passos novos. As suas amizades novas. A sua comida nova. A criatura nova que nós somos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Nesta quinta-feira, você vai começar um novo tempo na sua vida. Deus está restaurando esse tempo. Deus está restaurando a sua vida. Deus, Ele está te dando mais dias, mais anos. É para te mostrar que Ele pode fazer muito mais. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o final da sua vida. Não, esse decreto não é de morte. Porque se nós podemos, e se nós estamos íntegros no Senhor, nós podemos virar e falar: lembra-te de mim, sempre fui fiel ao Senhor. Esse é o momento de fazer o Senhor se lembrar do que eu estou fazendo. E você pode falar: bispo, eu não estou dando o meu melhor, eu não estou fazendo o que deveria fazer. Então você tem mais esse dia para mudar toda a sua história. Decida hoje mudar toda a sua história. Hoje pode mudar as coisas. Começa hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Eu consigo ver o que o Senhor está fazendo. O Senhor estava ressuscitando. Ressuscitando vidas. Ressuscitando ministérios. Ressuscitando sonhos. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. O Senhor está fazendo algo novo. Eu quero que você peça para Deus: meu Deus, faça esse algo novo na minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero viver mais do velho. Do velho eu já estou cheio. A gente tem que querer ficar cansado de ser essa pessoa velha, com atitudes velhas, com reações velhas, com pensamentos velhos, com relacionamento velho. Quantos de nós paramos no tempo? Quantos?
não consegue orar, não consegue mais ficar um culto sem dormir. Meu Deus do céu, o que será de nós? O que será de você? Se nós não reagirmos agora, nós vamos perder a nossa vida. O Senhor está fazendo coisas novas aqui. Ele está fazendo algo novo. Eu vi o Senhor derramar unções. O Senhor restaurou. O Senhor libertou. O Senhor curou. O Senhor me curou. Tem tantas coisas que nós vivemos ontem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Senhor está curando. O Senhor está libertando. O Senhor está trazendo algo novo. O Senhor está trazendo coisas novas. O Senhor está trazendo coisas novas. Venha viver um novo. Decida, eu vou viver esse novo. Eu vou viver essa unção nova. Eu quero esse vinho novo. Eu cansei, eu estou cansado. Se canse. Ontem eu falava com uma pessoa ainda. Essa pessoa falou comigo, depois eu encontrei ela pessoalmente. E eu falei, talvez é a primeira vez que eu te vi falar, ser sincero e verdadeiro na sua vida. E eu falei, glória a Deus, eu tô vendo sinceridade em você. Depois de décadas, chega num tempo que a gente cansa. Se a gente não cansar, a gente ainda vai estar lutando. Chega de lutar. Chega de lutar. Chega de lutar. Chega de lutar. Você está vendo que não está tendo resultado. Deixa Deus lutar por você. Peça para Deus lutar. Chega de lutar. A gente está tentando na força do braço há muito tempo e não sai do lugar. A bispa está falando da fortaleza de Ai, a fortaleza de Jebus, dos Jebuseus, a fortaleza de Gibeon. Eu não sei qual fortaleza que você ainda tem. A fortaleza da manipulação, a fortaleza da identidade, daquele que menospreza. Senaqueribe menosprezou. Senaqueribe lutou para que o povo acreditasse que o Deus de Ezequias não faria nada por eles. Porque simplesmente eles estavam mexendo com aquilo que para eles era verdade. O diabo muitas vezes está falando para você, você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não vai entrar aqui. Você não vai viver uma restauração. Você não pode. Você não será nada. E ele é um mentiroso. E você hoje tem que dizer, você é um mentiroso. Você é o pai da mentira e nunca houve verdade em você. E que tudo que sai da sua boca é mentira. E você vai conquistar. E você vai viver este novo. E você não vai terminar como seu pai ou sua mãe. Você não vai terminar com os mesmos resultados dos seus irmãos. Não, você vai ter um futuro diferente. E é isso que você tem que acreditar. Deus tem algo novo para mim. E Ele vai fazer e Ele vai realizar. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Meu Deus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa palavra, por essa mensagem. Obrigado por esse presente. Nós vivemos um presente hoje aqui. O Senhor nos presenteou. Eu agradeço ao Senhor. E peço, meu Pai, que muitas vidas venham ter sido mudadas, alteradas, curadas. Hoje, meu Deus, coisas novas. Coisas novas, meu Deus. Coisas novas. Coisas novas nós viveremos.
nós já estamos saindo daqui para viver coisas novas. Um novo tempo, uma nova história, um novo legado. Um novo relacionamento para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu abençoo a planta dos teus pés. Eu declaro um novo tempo na tua vida. Um tempo de coisas novas. Que o Senhor venha fazer coisas novas na sua vida. Eu abençoo a sua vida e declaro uma restauração completa em todas as áreas. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.